Boa noite, estamos aqui com a Adriele. Tudo bom, Adriele? Tudo bem, boa noite. Boa noite, como é que você tá? Eu tô bem, e você? Tudo ótimo. Você pode se apresentar, por favor? Claro, eu sou a Adriele Eloá, eu sou terapeuta sistêmica, consteladora familiar, criadora da jornada Liberte-se. Eu trabalho com psicossomática, epigenética e também tenho um trabalho exclusivo para auxiliar as mulheres a resgatarem a sua autoestima, vivenciar a maternidade com mais leveza, sem precisar deixar de lado sucesso profissional, prosperidade financeira, um relacionamento onde ela se sinta valorizada e respeitada. Perfeito. O seu tema é autoestima em sua potência máxima. Você pode falar dele, por favor? Claro, a autoestima, ela é o ponto inicial para qualquer coisa em nossa vida. A gente vem com essa crença que a autoestima, ela é só sobre você se olhar no espelho e se achar bonita, gostar do que está vendo no espelho. Mas na verdade, a autoestima é o valor que você se dá, o quanto você consegue bancar quem você é. E quando a gente fala em prosperidade financeira, quando a gente fala em sucesso profissional, maternidade com mais leveza, relacionamento, enfim, qualquer coisa em que você sonha alcançar, o ponto inicial é a autoestima. Porque pensa aqui comigo, se você é uma pessoa que acredita que você não merece coisas boas, que você se sente muito insegura no que você faz, você não se sente capaz, você não vai conseguir alcançar aquilo que você deseja. Então, a autoestima é aquela potência, é aquela força que vai te empurrar para alcançar aquilo que você deseja. Certo. Partindo do princípio, uma pessoa que não tem autoestima, como é que ela começa a desenvolver? O primeiro ponto para desenvolver a autoestima é ser honesta com você mesma. Porque hoje em dia, numa vida de rede social, muitas pessoas ainda confundem o que é a vida real e o que é a vida que elas estão acompanhando, a vida que elas sonham em ter. Então, muitas pessoas investem na aparência, muitas pessoas investem em viagens, em roupas, em procedimentos estéticos, mas na verdade aquilo ainda não deixa ela em paz. Entretanto, conforme ela vai publicando aquilo e as outras pessoas vão interagindo, ela vai se sentindo um pouco mais confortável. Só que a longo prazo isso não se sustenta e ela volta a se sentir um pouco mais inferior, ela volta a se sentir um pouco pior. Então, o primeiro passo é seja honesta com você mesma. Então, a pergunta que eu faço para quem está acompanhando a gente agora: você está satisfeito com a vida que você está levando? Ou você só fica com aquela ideia de que poderia ser pior, então vou me acomodar com o que eu tenho? Porque esse é o ponto de partida. Se você não está satisfeita com aquilo que você está vivenciando hoje, o que poderia ser diferente? O que poderia melhorar? E por que você não está vivendo aquilo que você gostaria? Que é aqui onde você vai começar a identificar em qual ponto a sua autoestima está impactando negativamente a sua vida, a conquistar aquilo que você deseja. Certo. Aí, a partir do ponto que a pessoa é honesta com ela mesma, qual o segundo passo? Eu sempre sugiro procurar por um apoio emocional, porque quando você começa a identificar aquilo que você não está satisfeito, que não está funcionando na sua vida, você vai começar a encontrar onde estão as suas dores. Porque você não tem como melhorar a sua autoestima sem olhar para você e cutucar aquilo que não está legal. Então pensa você sozinha, percebendo que na verdade a sua relação não é o que você deseja e você descobre que você está naquela relação por conta de uma carência, uma dependência emocional. Como é que você vai lidar com isso sozinha? Então, eu sugiro sempre procurar por um apoio emocional, até porque as raízes da baixa autoestima, elas são muito profundas.
Como eu comentei anteriormente, a autoestima, ela dita o valor que você se dá. Então, é algo muito importante. E você precisa olhar o que causou a sua baixa autoestima. E a raiz está sempre na infância. Porque se a autoestima é o valor que você se dá, em algum momento da sua infância, você descobriu que você não merece tanto, que o seu valor é pouco, que você não faz nada direito, que você não é bom o bastante. Então, você vai começar a acessar esse tipo de consciência. Primeiro que, como a gente tem muitas camadas, acessar isso sozinho é possível? É, mas é uma tarefa bem desafiadora. Até porque o nosso próprio inconsciente vai querer defender a gente de acessar essas dores para que você não sofra como você sofreu na sua infância. Então, vai ser necessário um acompanhamento para te auxiliar, inclusive para te guiar, porque depois que você descobre que você está preso no relacionamento abusivo, porque você é carente, você é dependente emocional, porque lá na sua infância te faltou alguma coisa, o que você vai fazer com isso sozinha? Como você vai se sentir? Então, é importante buscar esse apoio emocional, porque é sempre um processo. Primeiro, você é honesta com você mesma. Depois, você entende o que não está satisfatório para você. Depois, você compreende o porquê que você ainda não alcançou aquela vida satisfatória. O que está te bloqueando. E é onde começa a vir as crenças que você criou sobre você. E a partir de você criar essas crenças, vai começar um outro processo, que você vai começar a curar essas crenças. Você vai começar a desenvolver uma nova visão de quem você é, começar a identificar esses novos valores que você tem e que você se dá. Porque, voltando ao exemplo que eu dei, se você descobre que você é um dependente emocional e por isso que você está numa relação que é uma relação tóxica, e você precisa, então, melhorar essa relação para alcançar a relação que você gostaria. Será que você vai ter força suficiente para abandonar essa relação? Ou será que você vai preferir se manter sem reconhecer o seu valor nesse aspecto para conseguir se libertar deste relacionamento e ir atrás de um relacionamento que realmente te valoriza, que realmente faz você se sentir respeitada e que você não precisa mais depender emocionalmente para se sentir preenchida? Então, lembrar que é sempre um processo, buscar por um apoio emocional e sempre olhar para você. As suas necessidades ditam aonde estão as tuas dores. As suas necessidades ditam aonde você não está satisfeita com a sua vida. Então, é muito importante você olhar para você, olhar para aquilo que você realmente deseja, para encontrar, então, um caminho que você precisa seguir. Perfeito. E vamos supor uma pessoa que esteja mergulhada num relacionamento abusivo e comece a enxergar o seu valor. Como é que essa pessoa e essa pessoa tem um acompanhamento, como é que essa pessoa começa a se desvencilhar desse relacionamento? Eu entendo que quando vem esse baque na cabeça da pessoa, ela se sente muito culpada, ela se julga muito por estar ali. Então, o primeiro passo é não se culpar e não se julgar. Em algum momento, aquele relacionamento fez sentido para você. E a partir disso, você vai começar a desprender emocionalmente. Tem mulheres que têm uma força tão grande guardada que elas já conseguem virar a chave de um dia para o outro e conseguir abrir mão. Mas tem mulheres que têm filhos, estão casadas há muito tempo, elas precisam construir uma segurança. E essa segurança começa a partir delas. Elas precisam olhar a vida de uma maneira mais independente, mais capaz. Ela vai ser capaz de cuidar do filho sozinha, ela vai ser capaz de construir um lar, vai ter a prosperidade financeira dela para sustentar aquele lar. Então, o importante é sempre a construção do seu valor. Por quê? Porque, como eu comentei, é um processo. Então, primeiro você vai identificar que você está preso numa relação abusiva por conta de uma baixa autoestima. Depois você vai fortalecer a sua autoestima para que você se sinta seguro bastante para tomar uma decisão.
E aqui é onde dá para entrar algumas dicas mais práticas, menos emocionais. Como, por exemplo, começar a dividir a sua vida da vida do seu cônjuge. Porque uma pessoa que está vivendo um relacionamento abusivo por conta da dependência emocional, ela acaba vivendo uma vida muito una, é uma vida muito unilateral. Então, todas as decisões não são decisões dela, as coisas que são feitas não são as coisas que ela gosta, ela não se cuida, ela não cuida do seu próprio futuro. Então, comece a listar. Liste o que você gostaria de fazer da sua vida. Comece a criar metas, metas pequenas, metas para daqui 15 dias, metas para daqui 3 meses, metas para daqui 6 meses, para que você vá construindo e fortalecendo o seu valor para que você alcance essas metas. E são metas simples, como por exemplo, se toda vez que vocês saem, o restaurante que vocês vão jantar, ele quem escolhe é sempre o favorito dele. A partir de hoje, se você não tem voz para escolher o restaurante, não vá. Ou, se você nunca sai sozinha, comece a tomar uma decisão de vai caminhar por 15 minutos sozinha. No mês seguinte, tomar um café com uma amiga. E assim você vai criando pequenas metas para fortalecer a sua individualidade. Para depois você começar a fortalecer a segurança de ser você mesma. Então, é muito importante, num contexto geral, separar as vidas, para que você se fortaleça e comece a criar essa noção de futuro sem essa pessoa da qual você ficou presa por muito tempo. Vamos supor que essa pessoa consiga sair do relacionamento. A autoestima dela vai estar extremamente abalada, acredito que até sem saber quem ela é. Qual é o próximo passo? O próximo passo é justamente descobrir quem é essa pessoa. E aqui entra de novo olhar para si. Se você já se perdeu e não sabe quem você é, como é que você vai descobrir quem você é? Comece a olhar para você. Como você gosta de se vestir? Como você gosta de arrumar o seu cabelo? Aonde você gosta de ir? O que você gosta de comer? O que você gosta de beber? Quais são os seus lazeres? Quais são os seus planejamentos? Isso tudo vai começar a construir a sua própria identidade, separada daquela pessoa da qual você ficou tanto tempo dependente. E isso vai construir a sua segurança, construir o valor que você dá por ser você. Então, comece a fazer essas listas. Trabalhar com listas é muito importante, e não só nessa questão da autoestima, mas com tudo na sua vida. Por quê? Você precisa ter um foco. E quando você escreve, o seu cérebro começa a registrar isso. E aquilo vira uma tarefa. Quando você conclui uma tarefa, o seu cérebro vem com um sentimento de recompensa. A sensação de recompensa faz o seu cérebro liberar mais hormônios, vai sentir você vai se sentir mais feliz, você vai se sentir mais prazerosa, e isso tudo vai dando mais energia, mais gás. Sabe aquele empoderamento que vem de dentro? Vem a partir dessa sensação que você vai criando com você. Então, liste o que você gostaria de fazer. Liste quais são os seus planos futuros. Liste como você gostaria de estar daqui a um mês. Como você gostaria daqui a 6 meses. Como você gostaria daqui a 5 anos. E você vai começar a entender quem você é. Porque uma pessoa que não tem perspectiva de vida, uma pessoa que não sabe o que quer fazer da vida daqui a um mês, não tem um planejamento, ela não vai conseguir viver a própria vida. Então, que valor tem a vida dessa pessoa? Então, é muito importante vocês trabalharem com perspectivas de vida, tanto para reconhecer quem você é, porque quando você começa a traçar quais são os seus planos, você vai começar a ter uma visão mais completa de quem você é, do que você gosta, por que você levanta da cama todos os dias. E você vai ter um foco para continuar fortalecendo e cuidando de você, para alcançar aquelas metas que vocês listaram. Perfeito. Agora vamos para um outro exemplo. É uma pessoa com uma família conturbada, que a família detona a autoestima da pessoa. Como essa pessoa vai conseguir criar uma autoestima num ambiente conturbado?
Primeiro é que a família é a primeira relação dessa pessoa que já moldou a autoestima. Então, se você tem uma autoestima baixa, sim, veio já da relação com a sua família lá naquela infância. Então, ela já construiu. Você já chegou na sua fase adulta com uma autoestima baixa por conta da família. Então, o primeiro de tudo é identificar qual ponto a sua autoestima está tão negativa. Identificar quais são as atitudes, as ações dos familiares que estão impactando nessa construção dessa autoestima. E, sempre que possível, você procurar viver uma vida mais autônoma, mais independente. Então, se você vive ainda nesse ambiente, dificilmente você vai conseguir construir essa autoestima. É possível? É, mas você precisa fazer um trabalho anterior muito profundo, porque você precisa blindar você, o seu emocional, para que a relação da sua família, da qual você convive todos os dias, não continue te impactando. Então, a primeira sugestão seria identificar a sua autoestima baixa, em qual ponto ela está negativa, e entender quais são as dinâmicas familiares que estão impactando na sua autoestima. E o terceiro ponto, o afastamento. Inicialmente, o afastamento físico, ele é necessário. Dá para fazer convivendo com a família, como comentei? Dá, mas é um trabalho mais difícil. E a partir disso, você vai começar, então, a trabalhar aqueles outros processos que a gente já conversou. Porque é importante o emocional ser trabalhado primeiro. Você pode fazer os procedimentos estéticos que você quiser, caso a sua autoestima na questão da aparência seja negativa, mas se o teu emocional ele não tiver força suficiente para sustentar essa aparência, não importa quantos procedimentos estéticos você faça, não vai suportar. Se a tua autoestima é em questões financeiras, você pode conseguir tanto dinheiro que você puder no mês, você vai dar um jeito de perder esse dinheiro, porque o seu emocional não sustenta tanta prosperidade financeira. Então, sempre que possível, há um afastamento, vá viver uma vida mais autônoma. Até porque pessoas que são dependentes emocionais de relacionamentos abusivos, pessoas que são dependentes financeiros, eles acabam sendo dependentes da própria família também, já vem esse histórico. Então, é importante cortar na raiz essa dependência. Você já teve problemas de autoestima? Nossa, com certeza. Eu já tive problemas de autoestima em todos os âmbitos que vocês podem imaginar. Antes de eu me tornar terapeuta, eu vindo da área jurídica e eu posso contar como foi o meu histórico e vocês vão pensar, nossa, como assim você teve problemas de autoestima? Mas tive. Eu me formei no ensino médio aos 16 anos, entrei na faculdade de Direito aos 16 anos, me formei aos 21, já dentro de um escritório, e ainda assim não me sentia capaz. Não me sentia capaz de ser uma boa profissional, não me sentia capaz de conseguir o sucesso profissional que eu almejava, não me sentia capaz de conseguir uma prosperidade financeira, eu tinha autoestima baixíssima com a minha aparência, eu não me sentia boa o bastante, eu não sentia que a minha aparência era apresentável o bastante. Então, sim, eu sofri bastante com a baixa autoestima. E como é que você fez para contornar isso? Poderia falar para você que foi um processo assim muito cíclico, mas na verdade não foi. Foi algo bem complexo, na verdade, porque eu saí da área jurídica depois que eu coloquei a minha vida no eixo. E para colocar a minha vida no eixo, eu precisei passar pela minha autoestima. Então, eu já fazia acompanhamento com psicanalista, a gente já estava aprofundando muitas dessas questões, mas eu travei em algum momento. E não era por conta do profissional que me atende até hoje, porque é maravilhoso o trabalho, mas era que situações tão enraizadas, tão profundas, que a gente já não conseguia mais acessar.
Então, eu procurei pela constelação familiar. E eu procurei pela constelação familiar sem tema específico. Eu só fui porque eu precisava dar um jeito na minha vida, porque tudo estava dando errado. Eu estava adoecida, eu sofria bastante com ansiedade, com depressão, doenças físicas também. Eu estava exausta, sobrecarregada. O meu trabalho, que era algo que eu lutei bastante, não me preenchia, não me satisfazia, meu relacionamento estava falido, eu tinha muita insegurança, eu me sentia incompetente, eu me sentia fraca, eu me sentia aquela pessoa que não ia conseguir conquistar a vida que tanto sonhava. E na constelação familiar foi onde foi identificado todas essas dinâmicas que me levaram até a vida que eu estava levando. E ali a gente tratou cada uma dessas questões. E é claro que não fica só na constelação familiar. Depois disso, eu decidi que eu ia me tornar terapeuta, ia fazer o mesmo trabalho que fizeram comigo, queria levar para outras mulheres. E voltei aos estudos. E para conseguir me formar, eu precisei lidar com as minhas próprias dores. Então, eu precisei passar por todo esse processo. Eu precisei olhar para as minhas necessidades, eu precisei olhar da onde que vinha tanta insegurança sobre a minha aparência, da onde que vinha essa insegurança de eu não conseguir ser boa o bastante. Por que eu acreditava que tudo que eu estava alcançando era de mentira, que em algum momento alguém ia olhar para mim e ia identificar que eu era uma farsa? Por que existia isso tudo? E é onde eu comecei a identificar as dinâmicas familiares, os padrões que a minha família já carregava e eu fui apenas copiando, refletindo tudo que era feito na minha família. Eu precisei acessar as minhas dores infantis, então tinha muitos requisitos de traumas vivenciados com a minha mãe, de traumas vivenciados com o meu pai, onde eu precisei encarar e eu precisei curar aquilo, dizer que aquilo aconteceu, doeu, mas está lá no passado. Hoje eu sou adulta, hoje eu tenho condições de bancar quem eu sou. E nesse processo eu fui descobrindo quem eu era. Então, eu descobri o que eu gostava de fazer, como eu gostava de me arrumar, para onde eu gostava de ir, o que eu gostaria de fazer nas minhas horas vagas, quais realmente eram os meus sonhos, os meus planos de vida. E isso, aos poucos, uma coisa foi fortalecendo a outra. Então, foi uma construção. Ainda hoje, trabalho a minha autoestima, porque depois que você descobre quem você é, descobre o valor que você tem, e você começa a agir de acordo, muitas pessoas próximas a você vão olhar para você com outros olhos. Então vão falar que você está metida, vão falar que você está chata, vão se afastar de você, vão falar mal de você pelas costas, porque você acaba virando uma outra pessoa. Você acaba entendendo aquilo que você merece e para de aceitar menos do que isso. E com isso, então, eu precisei de me afastar de familiares, precisei me afastar de colegas, de amigos. O relacionamento também precisou passar por uma reformulação. Então, eu preciso bancar quem eu sou. E bancar quem eu sou significa que tem pessoas que não vão querer continuar próximas a mim, comigo, descobrindo o valor que eu tenho. E se você não tem sustentação nesse valor, você pode ceder e voltar para um lugar inferior para que você possa continuar com aquelas pessoas. Então, hoje eu estou nesse processo de ficar bancando esse valor e é um trabalho diário. Não existe um ponto final, não existe um pronto, a minha autoestima está perfeita. Ninguém tem uma autoestima perfeita. Então, essa ideologia de que você vai tirar a sua autoestima de um modo que ela esteja inabalável, ela não acontece, ela é muito utópica. Então, tem dias que você vai estar um pouco mais desanimada com você mesma, mas você vai entender o seu valor. Então, tem dias que você não está com aquela energia toda que você costuma ter, e você vai se acolher, você vai entender que você é bom bastante, mesmo com aquele valor. Então, este é o processo que eu fiz, esse é o processo que eu estou agora, e é sempre uma nova jornada. Cada etapa que você consegue concluir para melhorar a sua autoestima é uma jornada diferente. É, qual mensagem você mandaria para a Adriele com 5 anos que estava tentando ter uma autoestima
mas a família não estava colaborando. Eu diria para ela confiar mais no que ela enxerga, porque a Adriele, com 5 anos, era uma Adriele adorável, era uma Adriele muito amorosa e muito inteligente. Então, ela deveria olhar mais para quem ela é e menos para aquilo que as pessoas faziam ela acreditar que ela era. E para finalizar, o que você gostaria de falar para a Adriele daqui a 5 anos? Para a Adriele, daqui 5 anos, eu gostaria de falar parabéns, conseguimos. Essa é a nossa trajetória e eu sei que você vai fazer uma bela jornada daqui para frente. Qual conselho você daria para uma pessoa que está enfrentando problemas com a própria autoestima, que não vê futuro, que não enxerga uma luz no fim do túnel, que no momento não gosta de si mesma, que estou procurando exemplos práticos, porque é muito difícil lidar com a própria autoestima, mas tem gente que nem autoestima tem. Então, qual exemplo você, perdão, então, qual conselho você daria para essa pessoa que nem autoestima tem? Primeiro conselho que eu diria é busque por auxílio emocional, busque pela ajuda terapêutica, porque a autoestima é basicamente quem você é. Então, você precisa olhar para você com os seus olhos, não com os olhos das pessoas ao seu redor. Porque a imagem que você tem de você não é a realidade. É o que outras pessoas fizeram você acreditar que é você. E você tem coisas incríveis dentro de você que você está deixando passar por não conseguir olhar para você. Se você não conseguir gostar de você mesma, sugiro uma vez ao dia listar algo bom que você fez no dia. E coisas boas que você faz no dia não são coisas excepcionais. Se você levantou da cama e cumpriu o que você tinha para cumprir nesse dia, é algo bom que você fez para você. Se você conseguiu sorrir para alguém, se você conseguiu sorrir para você mesmo, se você conseguiu dar um bom dia para alguém, é algo que você fez por você, é algo que você fez e que é bom. Então, comece a olhar para você com os seus próprios olhos. Só mais uma coisa, é uma pergunta agora no caso para mim. Uma pessoa que está em luto e no caso perde a autoestima por causa do luto, qual conselho você daria? Primeiro de tudo, eu diria para vivenciar o luto. O luto ele precisa ser vivenciado. Não dá para você querer fugir da dor do luto. Segundo, tenta entender o significado dessa pessoa que faleceu na sua vida. Porque se você acabou deixando a sua autoestima abalar por conta desse falecimento, é porque essa pessoa ela tem um significado muito importante na construção do seu ser, na construção do seu valor. Então, identifique qual é esse significado que essa pessoa tem na sua vida. Identificando o significado que essa pessoa tem na sua vida, você vai começar agora a trabalhar a sua vida a partir desta pessoa e de forma independente. Adriele, foi um prazer entrevistar você. Você é genial. Sério, a forma como você fala, a propriedade que você tem sobre os assuntos, você é realmente genial. Foi um prazer enorme entrevistar você. Obrigada. Para mim foi uma alegria imensa estar aqui contigo, conhecer você, levar esse conhecimento para as muitas mulheres, porque eu sei que é algo que impacta muito e o meu propósito hoje é fazer mais mulheres se amarem verdadeiramente. Então, obrigada por estar aqui, foi um prazer enorme. Seja sempre bem-vinda. Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau.